Desculpa o delongado dessa resposta, porque a pergunta é muito importante. Nós estamos falando do maior escândalo da história da República. Anotem o que eu estou dizendo, eu disse isso na última sessão, deve ter nos anais, na última sessão que tivemos agora no Senado Federal. Cuidado, vocês não estão entendendo, vocês estão trazendo para dentro do Congresso Nacional o maior esquema de corrupção da história do Brasil. E eu sempre esqueço, deixa aí seu like no vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho, dá uma moral para nós, escreve aqui o comentário do que você quer saber, qualquer coisa que você queira saber sobre a Austrália, sobre mim, sobre o tratamento do câncer também aqui na Austrália. O que você quiser deixar, deixa aí, dá uma moral para nós aí, ajuda o canal a crescer. E muito obrigado pelo que vocês têm feito, rapaziada, tamo junto sempre! Candidata, nos últimos anos, nós, a senhora que é da política, nós jornalistas que acompanhamos política, nos deparamos com algo inédito. Não no formato, que são as emendas de relator ou orçamento secreto, mas um volume arrebatador de dinheiro público sob controle do Congresso Nacional. Esse controle foi dado para o Centrão pelo presidente da República, que precisava se proteger no Congresso Nacional. E assim Bolsonaro conseguiu esse cinturão, essa proteção, essa blindagem política, mas a troco de recursos públicos que são destinados para as bases eleitorais desses parlamentares com pouquíssima transparência. Há quem avalie, da área de investigação até veteranos e veteranas da política, que nada parecido aconteceu, nada nessa proporção aconteceu. Então eu queria saber, eu estou falando de orçamento secreto, eu queria saber o que a senhora fará com o orçamento secreto, a sua avaliação sobre ele e o que a senhora pode fazer, se eleita for, para acabar com a prática ou reduzir a prática, se a senhora concluir que é impossível, uma vez o monstro já erguido, exterminá-lo, aniquilá-lo. Se for uma caneta simples a que você está aí, você me empresta para quando o presidente da República, através dela, dá transparência no orçamento secreto? Está aqui, a senhora pode fazer. Com transparência. Quando nós mostrarmos para os próprios congressistas, deputados e senadores, que só meia dúzia leva mais de 50%, eu estou chutando aqui, com todo respeito, porque eu não conheço orçamento secreto. Eu não recebi orçamento secreto. Eu fui a principal vítima do orçamento secreto, porque eu disputei uma eleição para a presidência do Senado e perdi porque ali se comprou consciências, não de todos, é importante dizer, muitos senadores foram por convicção, não queriam a Simone candidata e nem eleita presidente do Congresso Nacional. Mas eu vivenciei e vi ali que a divisão desse bolo do orçamento secreto, nós estamos falando de 16 bilhões de reais do orçamento secreto, foram distribuídos de forma totalmente desproporcional. Quando nós dermos transparência para a sociedade, para os parlamentares, eles mesmos vão falar, opa, isso não nos interessa mais. Eu não sou contra as emendas impositivas. Emendas individuais, num valor modesto, num valor equilibrado, ajuda o próprio executivo, o presidente da República, a distribuir essas receitas, especialmente para onde mais precisa, que é para o Fundo Municipal Estadual de Saúde, para os nossos hospitais filantrópicos, para colocar remédio no posto, para contratar médico, para acelerar e zerar a fila de exames e de consultas. Mas primeiro tem que ser feito com transparência e de forma equilibrada. Você não pode ter parlamentares de escalão, primeiro, segundo e terceiro escalão. Isso não é democracia, isso não é republicano. Você coloca deputados eleitos, porque eles jogaram todos os seus recursos, milhões, nós estamos falando de dezenas ou centenas de milhões de dinheiro que é do povo, nos seus estados ou nos seus municípios, em detrimento de outros que receberam 10, 15 milhões. Então, a transparência vai fazer com que a gente nivele o jogo. E a gente fala o seguinte, nada impede você aumentar um pouquinho as emendas individuais impositivas e zerar e dar igualdade. Dizer agora, esse recurso volta para os cofres públicos, com o Ministério do Planejamento e Orçamento, mas vocês podem nos ajudar a olhar para o Brasil que nós precisamos atender. E você falou uma coisa muito importante. Desculpa o delongado dessa resposta, porque a pergunta é muito importante. Nós estamos falando do maior escândalo da história da República. Anotem o que eu estou dizendo, eu disse isso na última sessão, deve ter nos anais, na última sessão que tivemos agora no Senado Federal. Cuidado, vocês não estão entendendo, vocês estão trazendo para dentro do Congresso Nacional o maior esquema de corrupção da história do Brasil. Não por culpa de deputados e senadores, que tem muita gente que colocou os seus recursos lá, mas não sabem o que os prefeitos estão fazendo.
A denúncia que foi feita pela revista, não sei se eu posso dizer o nome aqui, mas que foi feita uma grande revista de circulação no Brasil, ela é clara. É preciso dizer ao Brasil do que nós estamos falando. Não é aquela coisa de colocar o dinheiro e você me dá 10% de volta. Não colocar o dinheiro em serviço. Os serviços não foram executados. O prefeito, quando ele precisa receber um recurso da União, ele precisa ter teto. Então ele precisa ver quanto ele gastou com a saúde no ano anterior para receber o mesmo valor, ele não pode receber mais. O que ele foi avisado nas cidades pequenas do interior do Nordeste? Olha, no final do ano, aumente o seu teto. Então, ele disse que executou 10 vezes, 20 meses mais o serviço de extração de dente, né? Uma cidade de 39 mil habitantes. Vamos contar um caos. Uma cidade de 39 mil habitantes falou que extraiu 540 mil dentes, ou seja, 14 dentes de cada boca, de cada cidadão daquela cidade, é a cidade mais banguela do Brasil, para poder falar que aumentou o teto que gastou com saúde para receber essas emendas. Essas emendas vêm com um serviço que não vai ser executado, com uma nota fiscal fria para poder dividir os 100% do dinheiro público. Não estou dizendo que é sempre, não estou dizendo que é constante e muito menos que deputado e senador sabem, na grande maioria disso. Eu estou dizendo que o orçamento secreto, por ser secreto e não transparente, e não vir com um programa de planejamento, programas, metas e resultados, dá nisso, dá nesse esquema de corrupção. Me permite apenas citar número? O mensalão custou quanto? Que foi pelo menos que descoberto. Quanto foi o valor do escândalo do mensalão? Algo em torno, Miriam, de 160 milhões de reais. 160 milhões de reais. Quanto que foi descoberto, tudo bem, no Petrolão apenas num dos esquemas é muito maior que isso. 2,3 bi. E quanto nós estamos falando do orçamento secreto? Nós estamos falando só agora de algo em torno de 44 bi, sendo 28 já executado. Bilhões. Então você começou muito bem. Nós podemos estar diante do maior esquema de corrupção da história da República Brasileira. Pois é, candidata, por isso que eu queria saber exatamente, estou ainda nesse ponto. Realmente a revista Piauí fez uma reportagem muito importante que mostrou como é que foi descentralizando a execução dessa corrupção, dessa maneira corrupta de pegar o dinheiro público através do parlamentar. O parlamentar participa do orçamento, mas dessa forma. Então, o que eu quero saber da senhora é assim, o que fazer diante disso? A senhora falou transparência na origem, mas diante do que aconteceu, desse maior escândalo da história do país, a senhora no poder mandaria investigar isso? É preciso investigar isso em todos os lados? Sem dúvida nenhuma. Não tenho dúvida que essa investigação já vai acontecer antes da posse do próximo presidente da República, que, se Deus quiser, seremos nós. Essa investigação, ela não passa do primeiro dia após a eleição. Ministério Público, Procuradoria, e não tem conversa, Miriam. A hora que isso começar a acontecer e a pipocar, vai pipocar em todas as cidades que tiverem recebido esses orçamentos nessa grandeza. Repito, eu conheço o Congresso, tem muitos parlamentares honestos, senadores e deputados, que utilizaram e colocaram esses recursos nos seus municípios e não querem nada de volta. Mas a forma como foi feita está totalmente equivocada. Quem tem a chave do cofre na mão, quem conhece o Brasil, quem tem políticas públicas, quem planeja o Brasil é o Executivo. Agora, não dá para culpar só o Congresso Nacional. Isso é porque na política não há espaço vazio. É uma política que não tem diretrizes, onde o posto Ipiranga, com todo respeito, mas o posto Ipiranga não apresenta um projeto de Brasil. Ele não fala onde gastar o dinheiro público. Ele não conseguiu aprovar a reforma tributária, não conseguiu avançar com a reforma de Estado, não direciona o orçamento, não participa, inclusive, da votação na comissão mista do orçamento. E a economia está como? A economia que ia de soluço em soluço, né? Está indo de tropeço em tropeço. Nos últimos 30 anos, nós não avançamos 1%. Muitos parlamentares são honestos, mas por que eles querem esconder o nome, hein? Por que é tanta pressão, inclusive, ordem da ministra Rosa Weber de se divulgar quem é que mandou o recurso, autorizou aquele recurso, e eles se escondem? Por que eles se escondem? Pois é, Miriam, mas muitos deputados e senadores apresentaram. Falaram, olha, muitos apresentaram as respostas, outros não. Quem está escondendo são os presidentes das casas. São eles que têm que responder em nome da casa. E muitos senadores já se apresentaram justamente porque estão preocupados com esta questão. Então, veja, o orçamento secreto é culpa do Executivo, que não administra, que não apresenta um projeto de Brasil e que é um governo fraco,
porque é um governo envolvido. Você acha que a culpa é desse governo? Sem dúvida nenhuma, porque precisou se entregar ao Congresso Nacional. Um governo ético, transparente, que saiba onde colocar o dinheiro público, não fica sujeito a nenhum tipo de chantagem.